Oi, oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? E aí, vamos nos produzir? É claro. Eu vou começar hidratando a minha pele porque ela tá muito seca. Vou passar em tudo, na pálpebra, na boca, no pescoço. E vou passar manteiga de cacau nos meus lábios para reforçar essa hidratação. Já vou prender aqui o cabelo para não atrapalhar. Vou delinear as minhas sobrancelhas com esse quartetinho da Ruby Rose. Vou pentear os pelinhos para cima e misturar esses dois tons aqui para preencher as falhas. Lembra sempre de preencher do final para o começo, porque assim o pincel já vai estar mais descarregado e vai dar um acabamento bem mais bonito na sobrancelha. E para ela ficar ainda mais natural, esfume com a escovinha para tirar todas as marcações. E para que os pelos fiquem penteadinhos e no lugar, vou usar o meu gelzinho de sobrancelha Game On da Ruby Rose. O meu já está quase acabando, vou comprar outro. Vocês têm alguma sugestão para me dar? Algum gelzinho que vocês já usaram e gostaram? Tô querendo experimentar um diferente. Vou medir o lugar certinho para colocar a fita. Vou aplicar esse corretivo da Luisance na pálpebra. O meu é na cor 2. Vou espalhar com o pincel. Cuidado para não borrar a sobrancelha. Esfume com a esponjinha. Com o pincel de aplicar sombra, esse daqui é o B906 da Macrylan. Eu vou pegar essa sombra clarinha e vou aplicar essa sombra abaixo da sobrancelha para selar esse corretivo aqui e facilitar o meu esfumado. Agora com o pincel de esfumar, vou pegar este tom rosado, vou tirar o excesso e aplicar marcando o meu côncavo do final até o canto interno. Eu vou aplicando e esfumando fazendo movimentos circulares. E esfumo aqui o final jogando para o final da sobrancelha. Com o mesmo pincel, vou pegar esse tom aqui avermelhado e vou concentrar ele no cantinho externo, do meio até o final. E depois que o pincel já está mais descarregado, eu esfumo a bordinha. Dá uma conferida para ver se está na mesma direção. E com a mão bem leve eu vou esfumar aqui entre uma cor e outra. E com o mesmo pincel, vou pegar esse tom de marrom mais escuro e vou aplicá-lo rente aos cílios, arrastando, fazendo movimentos de vai e vem. Vou fazer movimento de bolinha com esse pincel e vou concentrá-lo bem no cantinho externo mesmo. Não quero subir com essa cor, jogando para o final. Vou pegar essa sombra cintilante, ela tem um tom bem bonito. Tô em dúvida se eu vou usar esse mesmo. Vou usar. Vou aplicar aqui com o dedo mesmo. Vou esfumar a bordinha dela e aqui para melhorar a transição. E para fazer o delineado, pegue um pincel, pode ser o de sobrancelha mesmo, umedeça com bruma e eu vou escolher esse tom de marrom para fazer o meu delineado. Vou passar bem rente aos cílios porque eu quero um delineado mais fininho. Agora eu vou tirar a fita para a gente fazer a pele e depois finalizar os olhos. E olha como já tá ficando bonito. Vou usar a base da Catherine Hill e a blindagem da Dapop. Vou misturar e aplicar. E eu aplico dando batidinhas para essa base assentar bem. Nossa, que cobertura bonita que essa base tem. Ela é de alta cobertura, mas não é grossa, é super fina. Olha isso. Quando eu apliquei a blindagem, eu afinei um pouco mais a textura dela e ela fica com essa aparência de base sofisticada, sabe? Assentou tão bem que nem precisa passar esponjinha. E esse viço que vocês estão vendo no meu rosto não é da base, ela tem acabamento mate. É do hidratante que eu passei por baixo. Nas olheiras eu vou usar o corretivo da Catherine Hill, o meu é na cor A2. E para iluminar eu vou voltar com o corretivo da Luisance. Ele é um tom mais claro que o meu tom de pele. Acho que uns 2 tons. E eu vou aplicar no centro do meu rosto para trazer mais luminosidade. Esse corretivo rende bastante. Um pouquinho que eu apliquei, ele já rendeu essa quantidade. E se você ainda não tem o hábito de se maquiar, talvez esteja estranhando o fato de eu ter passado 2 corretivos. Primeiro eu passei um corretivo do meu tom para neutralizar as minhas olheiras e depois eu vim fazendo a iluminação. Porque se eu colocar um corretivo mais claro aqui na região da olheira, esse corretivo vai ficar acinzentado e essa olheira vai ficar mais evidente ainda. Então primeiro corrija a cor da olheira
e depois ilumino. E para devolver as sombras do meu rosto e tirar essa carinha de fantasma, eu vou usar esse contorno aqui da Like Rain Beauty. Ele é um contorno baratinho que eu comprei na Shiglam. Ele vem com um Kush aqui, mas já sumiu, já quebrou. A embalagem é bem frágil. Vou colocar um pouquinho na minha plaquinha e vou esfumar com um pincel de blush. Ele tem um tom bem bonito. Tirar o excesso no dorso da minha mão. E o contorno você aplica da ponta da orelha até a direção da boca. E nada de fazer peixinho, hein? Que lindo que ele é. Nossa, faz tempo que eu não uso esse contorno. Amei o tom dele. Tinha esquecido que era tão bonito assim. E quando você faz boca de peixinho, você aplica o contorno muito abaixo. E isso deixa o teu rosto com aspecto de caído. E acho que você não quer isso, né? Que lindo esse tom. Eu achatei o pincel. Estou aproveitando para contornar o meu nariz. Vou pegar mais um pouquinho e vou contornar aqui ao redor da linha do cabelo. E também aqui embaixo para disfarçar a papada. Observem que está marcado. Quando você fizer o contorno, não é para deixar muito evidente essa transição aqui, gente. Volta com o pincel da base e dá batidinhas nas bordas, para deixar tudo bem difuso e bem bonito. Vou usar esse blush aqui da Miss Lari, olha que tão lindo que ele tem. Esse daqui é na cor 3 e eu vou aplicar da mesma forma que eu apliquei o contorno. Esfumo no dorso da mão e aplico acima do contorno, dando batidinhas e arrastadinhas para ele já ficar esfumado. Lembrando que a mão é leve, tá? Nada de esfregar o pincel no rosto. E aqui no nariz ficou marcado. Volto com o pincel da base. Vou aplicar esse iluminador aqui, Marmade, da City Girls. Eu acho esse iluminador bem bonito. Ele é bem discreto. Não tem partículas de brilho, mas ele dá um glow bonito. Um glow chique. Aqui também eu gosto. Vou iluminar também o cantinho aqui interno e abaixo da sobrancelha. E antes de selar, eu vou tirar o acúmulo aqui de corretivo e vou selar com esse pó da Pop. Ele é fininho, dá um blur muito bonito e ele é lilás. Mas ele é bem translúcido. Ele serve para neutralizar tons amarelados. Ele também dá uma boa iluminada aqui, abaixo dos olhos. Como eu usei produtos cremosos, eu vou selar o rosto inteiro. E a mesma coisa, não é para esfregar o pincel no rosto. Tiro o excesso do pó com leveza na mão. Selo o pescoço também. E aqui abaixo da mandíbula. Na linha d'água eu vou aplicar esse lápis aqui da Ruby Kisses. Ele é um lápis de boca na cor Burgundy. E ele tem esse tom aqui, ó. Um marrom meio vinho. Tanto é que quando esfuma dá pra ver bem mais. Vou borrar um pouquinho para fora a marca da unha. Aplica na linha d'água superior também. Vou esfumar esse lápis com pincel de detalhe. Vou selar esse lápis com esse tom avermelhado. Deposita e depois faz movimento de vai e vem. Com um pincel pequenininho de esfumar, você vai pegar esse tom aqui que a gente tinha usado antes, o mais claro, e vai aplicar na borda dessa sombra e esfumar, unindo o final. Varri aqui a sombra que caiu com cuidado e não manchou porque a pele já estava selada. Agora eu vou voltar com o mesmo lápis e vou escurecer um pouquinho mais esse cantinho, que acabou se perdendo um pouco no esfumado. Vou dar uma esfumadinha de novo. Pronto. Vou curvar os meus cílios. Não precisa ter medo. Se você colocar o Curvex e ele puxar muito a raiz dos seus cílios, você afasta mais um pouco e aperta novamente, até ficar confortável. Vou usar essa máscara de cílios, é a The Big Bang da Quem Disse Berenice. Aplique fazendo movimentos de zigue-zague, assim os seus cílios vão penetrar bem nas cerdas e vai dar bastante volume. Vou aplicar nos cílios inferiores também. Vou aplicar cílios postiços, vou fazer esse movimento para deixá-lo mais anatômico. Vou aplicar a cola na base dos cílios, e essa cola da Macrylan é muito boa e baratinha. Vou esperar um minutinho, e quando a cola estiver ficando transparente, é que eu vou colar nos meus cílios. Enquanto isso, eu vou contornar os meus lábios com o mesmo lápis que eu usei nos olhos. Esfumar e deixar bem mais suave, vou aplicar um gloss transparente no centro. E olha só como tons frios dão uma apagada na minha pele, gente. Vou colar o cílio, primeiro eu encaixo o meio, colo aqui o final, e depois o início. Aperto um cílio no outro, os meus naturais, nos postiços, e pronto. É bem fácil. Se você não conseguir colar logo de primeira, não desanima. Vai treinando, e quanto mais você colar, mais você vai acertar. Vou aplicar esta bruma da Miss Lari, e eu gosto de aplicar mais nas laterais do rosto.
porque é onde eu quero que reflita mais luz. Enquanto a blindagem seca, não faça expressões faciais. E olha o resultado dessa make. Não é que ele tem borogodó? Deixem aí nos comentários se vocês gostaram da make, das dicas, e não deixem de se inscrever. E deixa também a sua curtida porque isso me ajuda demais. Aí também manda para suas amigas que gostam de maquiagem para a gente aumentar essa comunidade de amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.